Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para o nosso estudo do Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui na cidade de Olambra, interior de São Paulo, Brasil. E é uma alegria imensa estar aqui nessa noite compartilhando com os amigos desse estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita. Quem tiver seu evangelho e quiser acompanhar, lembrando que, de acordo com a tradução, o texto pode ser um pouco diferente. O sentido é o mesmo, mas o texto pode ser um pouco diferente. Nós estamos no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo e nós já vimos. O capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo é uma passagem que Kardec seleciona lá do Novo Testamento, quando Jesus, lá está registrado no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 1 a 3, quando Jesus diz que há muitas moradas na casa do Pai. Ele diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. E ele continua falando com seus discípulos e com a multidão, dando esse ensinamento que há muitas moradas na casa do Pai. E o Allan Kardec, ele vai fazendo um comentário com relação a essa passagem lá do Evangelho de João. No item 2, ele começa falando sobre os diferentes estados da alma na erraticidade. Ele fala de diferentes categorias de mundos habitados. Vem falando sobre a destinação da Terra, causa das misérias humanas. E agora, nós estamos já no item... O item 8 são as instruções dos espíritos, já não é Kardec falando. Já são os espíritos trazendo as suas comunicações, as suas orientações. Fala sobre os mundos inferiores e superiores, no item 8, e essa mensagem Kardec, o que Kardec fez? Ele fez do item 8 do Evangelho até o item 12, ele fez um resumo do ensino de todos os espíritos superiores. Kardec fez uma compilação dos ensinamentos dos espíritos do item 8, 9, 10, 11 até o item 12 do capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós já vimos semana passada o item 8, que é, como acabei de dizer, é um resumo do ensino de todos os espíritos superiores, e vamos dar continuidade hoje com o item 9, quando Kardec, nesse resumo que ele traz dos espíritos superiores, ele vem nos dizendo: nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são muitíssimo diversas das da vida na Terra. Nós vimos aqui, nas nossas reflexões passadas, com relação ao nível evolutivo do nosso planeta Terra. É um planeta ainda no nível de provas e expiações. Vimos que já passamos de um mundo primitivo a provas e expiações. Estamos caminhando para um mundo de regeneração. Vimos também a pluralidade dos mundos habitados. Falamos sobre o Livro dos Espíritos, ali fala sobre a progressão dos mundos. Os mundos, eles vão evoluindo, e Kardec vem nos dizendo o quê? Agora, aqui no item 9. Nos mundos que chegaram a um grau superior, o nosso planeta ainda está caminhando para chegar lá,
as condições da vida moral e material são muitíssimo diversas das da vida na Terra. Porque os espíritos superiores trazem essas revelações para Kardec, tanto nas obras, tanto no Livro dos Espíritos, quanto na Revista Espírita. Eles vão trazendo essas orientações, essas informações, que esses mundos mais evoluídos, tanto a condição moral quanto material, é muito diferente daqui do nosso planeta. Mas Kardec continua dizendo, como por toda parte a forma corpórea, aí é sempre a humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. Nós vemos às vezes filmes, os filmes hollywoodianos, muita coisa tem sentido, mas outra eles colocam um pouco de ficção e colocam seres de outros planetas que vêm para invadir a Terra, e seres às vezes com formas animalescas, parecendo lagartos, parecendo símios, aquelas formas muito estranhas, formas assim, parecendo até, inclusive tinha aquele desenho das tartarugas ninjas, que eu acho que elas vinham também de outro planeta, mas formas assim muito diferenciadas. Mas o que Kardec coloca? As condições morais e materiais desses mundos superiores são muito diferentes da nossa atual aqui no planeta Terra. Mas a forma é sempre uma forma humana. Mas ele complementa. É uma forma que mais embelezada, mais aperfeiçoada e, sobretudo, mais purificada. No nosso planeta, espíritos superiores, mais evoluídos, que vivem em volta do nosso orbe terrestre, como espíritos desencarnados. Quando eles se apresentam, eles já se apresentam numa forma muito mais bela, aperfeiçoada, muito mais purificada, porque nós já estudamos também, inclusive convido a todos que não fazem parte, estudem também conosco, quarta e quinta-feira, o curso de Espiritismo, para que nós possamos ir tendo mais entendimento. Porque o nosso perispírito, à medida que nós nos purificamos, ele, apesar de que para nós ele já é sutil, mas o que é que os espíritos respondem a Kardec lá no Livro dos Espíritos? Para vocês, o perispírito é sutil. Para nós ainda é uma matéria grosseira. Mas o perispírito, à medida que ele se purifica, ele é mais sutil ainda, ele é mais purificado. E Kardec continua dizendo, o corpo nada tem da materialidade terrestre e não está, consequentemente, sujeito às necessidades, nem às doenças ou deteriorizações que a predominância da matéria provoca. Penso eu que, de vez em quando, espíritos dessa categoria reencarnam aqui no planeta Terra como missão. Eles vêm, se oferecem, como muitos de nós nos oferecemos como voluntários, para ir em regiões dentro ainda do nosso planeta, mas locais muito mais difíceis, áridos, enfermiços, mas tem aqueles voluntários que se propõem a ir ajudar. E espíritos também dessa ordem mais evoluída, eles vêm aqui reencarnar. E nós ficamos meio impactados quando vemos como que eles se comportam aqui. Segundo narrativas, Madre Teresa de Calcutá,
a sua alimentação era um copo de água, uma vez por semana. Recentemente desencarnou um indiano que há 80 anos ele não fazia uso de nada, de nenhuma espécie de alimento, nem água ele usava. A única forma de alimentação, além da respiração, porque de 70% a 90% da nossa nutrição vem do ar. Por isso é importante fazermos exercícios respiratórios, purificando o nosso corpo físico, porque 90%, dependendo já do nível evolutivo, vem somente do ar, do sol, vem da natureza, vem do prana. E esse indiano, há 80 anos, ele se alimentava do ar e do banho que ele tomava. E cientistas ficaram pesquisando ele, trancaram ele sem nada, para ver como que ele iria se comportar, e ele ali, sem nada. É o que Kardec vem dizendo. Espíritos assim, eles já não têm as necessidades, as doenças, as deteriorizações que a predominância da matéria provoca. Nós ainda temos problemas de coluna, problemas no joelho, é artrite, é reumatismo, é osteoporose, é uma infinidade de doenças que, se formos falar aqui, vamos ficar acho que uma semana denominando as doenças que tem no nosso planeta, as necessidades que temos de alimentações, da água, do sono. Esses espíritos, nesses mundos mais evoluídos, espíritos encarnados, o corpo nada tem dessa materialidade que nós ainda possuímos. Muitos de nós necessitamos do consumo da carne e muitos ainda querem aquela carne bem mal passada. Esses espíritos já não necessitam mais de nada disso. E eu fico pensando, deve ser tão bom, porque aí o tempo vai render mais, já não precisa mais perder tempo fazendo comida, lavando louça, indo ao mercado, se preocupando com o que vai fazer, com o cardápio do dia, da semana. O tempo é utilizado de uma forma muito mais sublime. Kardec vem dizendo, mais apurados, os sentidos são aptos a percepções a que neste mundo a grosseria da matéria obsta. Ele já tem sentidos muito mais apurados. Nós temos o quê? 5 sentidos. Eles não, eles já têm uma infinidade que a gente nem conhece ainda, porque a matéria nossa ainda é muito grosseira. Nós estamos o quê? Desenvolvendo o 6º sentido, que seria aquela expansão da nossa capacidade extrafísica, seria uma expansão além da matéria. Por quê? A nossa matéria ainda é obsta, impede, ainda é muito pesada, muito densa. A leveza específica do corpo permite locomoção rápida e fácil. Não é igual a gente que tem essa dificuldade para se locomover. Em vez de se arrastar penosamente pelo solo, desliza. Vê o que os benfeitores trouxeram, né, de revelação para Kardec, e Kardec faz essa compilação. Ao invés da gente andar quase como se nós estivéssemos no fundo do mar, com aquela dificuldade que nós vemos aqueles
mergulhadores com aquelas roupas, né, aqueles escafrandos ali, nós teríamos assim a possibilidade de deslizar. Olha que coisa maravilhosa. E ele vem dizendo, a bem dizer, pela superfície ou plana na atmosfera. Plana na atmosfera. É muito, muito interessante. É quase como se a gente já tivesse possibilidade de voar. É o que os benfeitores vêm falando. Já não há necessidade desses meios todos de locomoção que nós utilizamos atualmente. E ele diz, sem qualquer esforço, além do da vontade, conforme se representam os anjos, ou como os antigos imaginavam, os manes nos campos elíseos. O espírito já mais evoluído, encarnado nesses mundos superiores, seriam como os anjos, lembrando que os anjos são os seres purificados, somos nós que já atingimos essa perfeição. Então Kardec vem dizendo, conforme se representam os anjos, é como esses espíritos vivem. Ou como os antigos imaginavam, os manes nos campos elíseos, que o que quer dizer? Endeusavam. Os gregos, a mitologia grega, imaginavam esses manes, tipo esses anjos, nos campos elíseos, que seriam os campos elíseos, seria o paraíso. Então, um dia chegaremos lá. Os homens conservam a seu grado os traços de suas passadas migrações e se mostram a seus amigos, tais quais estes os conheceram. Porém, irradiando uma luz divina, transfigurados pelas impressões interiores, então sempre elevadas. Vamos repetir para que a gente possa compreender. Os homens conservam a seu grado, eles conservam com sua própria vontade os traços de suas passadas migrações e se mostram a seus amigos, tais quais estes os conheceram. O que Kardec vem dizendo? Inclusive, lá na Revista Espírita tem relatos de espíritos que estavam reencarnados em mundos mais superiores e que eles vêm trazer comunicações aqui para dizer qual que são esses mundos, o tempo médio de vida, o tempo que eles levam para atingir a fase adulta. E o que Kardec está colocando? Esses homens podem, se eles desejarem, se apresentar com aqueles traços de vidas passadas, de outras migrações, de outros lugares, para que seus amigos possam reconhecê-lo. Porém, eles vão irradiar uma luz divina, transfigurados pelas impressões interiores, então sempre elevadas. Segundo relatos, Jesus levou cerca de 2000 anos se preparando para poder reencarnar. Um espírito puro precisar adensar um perispírito, retornar a um corpo físico que ele já não precisava mais, porque os espíritos puros não precisam mais reencarnar, e ele
voltar a essa matéria grosseira, ele precisou levar 2000 anos se preparando para isso. Mas os seus traços não são traços daquele espírito puro, porque o espírito puro já é tão sutil, a sua aparência já é tão pura, que provavelmente é apenas uma luz que se irradia. Mas ele vem com traços ainda para que ele pudesse ser reconhecido, mas irradiando uma luz. Irradiando uma luz. Ele, inclusive, fala transfigurado. E ele se transfigura em determinado momento. Mas, continuando, Kardec vem nos dizendo, em lugar de semblantes, de aparências de rostos descorados, abatidos pelos sofrimentos e paixões, a inteligência e a vida cintilam com o fulgor que os pintores hão figurado no nimbo ou auréola dos santos. Nós precisamos, e principalmente as mulheres, para ter uma aparência mais apresentável, passa maquiagem, passa uma sombra, passa um corretivo no rosto, batom, porque aquele semblante às vezes cansado, abatido, descorado, as mulheres que têm uma jornada tripla de trabalho, mas esses espíritos, seres já evoluídos de outros planetas, eles cintilam. E os pintores, porque muitos inspirados através do sono vão a essas inspirações em outros lugares, então como que são retratados? São retratados como santos, aquela auréola, aquela luz se irradiando, porque como muitos de nós, ou médios videntes, têm aquela assim, percepção e faz-se esse retrato, essas pinturas, mostrando esses seres mais evoluídos. Kardec diz, a pouca resistência que a matéria oferece a espíritos já muito adiantados, torna rápido o desenvolvimento dos corpos e curta ou quase nula a infância. Está lá, na Revista Espírita. De acordo com a evolução do planeta, vem um espírito, acho de Júpiter, e ele fala que a infância lá leva apenas poucos meses. E é isso que Kardec está dizendo. Como a matéria é mais sutil, é mais rápido esse desenvolvimento dos corpos e é quase nula esse período da infância. Isenta de cuidados e angústias, a vida é proporcionalmente muito mais longa do que na Terra. E eles dizem a média de vida lá, 500 anos. Em princípio, e voltando um pouco para a gente pensar, porque quando eu era jovem, que eu ainda sou, mas quando eu era mais jovem, a média de vida aqui no Brasil era 55 anos. Uma pessoa vivia até os 60 e dizia, viveu bem. Essa evolução que está acontecendo aqui, em termos de longevidade, nesses mundos mais puros, mais evoluídos, é muito maior. Então, em princípio, a longevidade guarda proporção com o grau de adiantamento dos mundos. Há países no mundo, na atualidade, que a média de vida é 25 anos. Na Idade Média, a média de vida do nosso planeta Terra era de 25 anos. Logicamente que a gente sabe que sempre teve gente que viveu mais. Eu estou dizendo a média.
A morte, de modo algum, acarreta os horrores da decomposição. Longe de causar pavor, é considerada uma transformação feliz. Por isso que lá não existe a dúvida sobre o porvir. É interessante essa colocação aqui dos amigos espirituais, porque eles dizem que não há o horror da decomposição. Como será? Provavelmente o que aconteceu com Jesus. Por que o corpo de Jesus desapareceu? Jesus, provavelmente, ele mesmo que tinha esse poder, essa condição, já como um espírito puro, desmaterializou o seu corpo. E somente o espírito, quando Madalena vai lá no sepulcro, quem ela encontra? O espírito de Jesus, não mais o corpo. A mesma coisa, pelo que está colocando aqui, que já não existe os horrores da decomposição, provavelmente o próprio espírito desmaterializa o corpo, ou talvez uma equipe venha e faça essa desmaterialização e não haja mais a necessidade do sepultamento, da cremação, nada disso que nós vemos hoje em dia. E ele diz, é uma transformação feliz. Por isso não existe dúvida sobre o porvir, sobre o futuro. Durante a vida, a alma, já não tendo a constringi-la à matéria compacta, expande-se e goza de uma lucidez que a coloca em estado permanente de emancipação e lhe consente a livre transmissão do pensamento. Mesmo durante a vida encarnados, a vida material, a alma, ela já não está mais presa à matéria. Ela tem a lucidez, a liberdade, ela tem a emancipação da sua alma, ela tem a oportunidade dessa livre transmissão do pensamento. A comunicação deve ser realizada sem precisar nem expressar-se mais verbalmente. Vai ser maravilhoso o dia que já estivermos num mundo desse. Mas compete a cada um de nós o nosso empenho para caminharmos o mais rápido possível para atingirmos essa oportunidade. Nós concluímos o nosso item 9. A semana que vem vamos dar continuidade ao nosso estudo, ao nosso capítulo 3. Mandando um abraço para a Vanessa. Oi, Vanessa. E Mônica. Um abraço para a Mônica, para a Geralda. Cristina Helena. Olá, Cristina. Que saudade, que coisa boa. Um abraço também para a Cirlei. Então, gente, 8h30, mantenham-se em sintonia que a partir de agora os trabalhadores da nossa casa, junto aos benfeitores amigos, vai se criar uma grande corrente do bem para a nossa reunião de irradiação e vibração, que vai de 8h30 às 9h30 da noite. Mantenham-se em sintonia, coloquem suas garrafas de água, façam seus pedidos, que os benfeitores estarão aí atuando. Que a doce paz de Jesus envolva a todos nós. E até amanhã às 10 da manhã com o nosso café com o Evangelho e amanhã às 8 da noite o nosso curso de Espiritismo.